capítulo 5. Acha aí, por favor. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Coloca a sua mão na sua Bíblia e fecha os seus olhos. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite fala comigo. Meu Deus, fala comigo também, Senhor, por meio da Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém e graças a Deus. Capítulo 5, versículo 4, por favor. Capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler de novo? Porque todo o que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vamos lá para o Pai, presta atenção aqui. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus? Vocês lembram que eu preguei quarta-feira? Por isso que eu gosto de pregar a mesma palavra às 10, 3 e 8 horas da noite, porque serve de ensinamento para uma outra palavra que eu venho trazer. Aí nós pregamos na quarta-feira: quem não nasce da água e do Espírito não poderá ver o reino. Não foi esse que foi pregado? Nascer da água e do Espírito. Ou seja, a pessoa que não muda a natureza dela, que não muda a forma de pensar, como está lá no livro de Romanos, que nós devemos mudar a nossa forma de pensar e não andarmos segundo o percurso deste mundo. Então a pessoa que nasce de Deus é aquela pessoa que faz a sua vontade. Repita comigo: nascer de Deus é fazer a sua vontade. No mesmo livro do capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz que quem nasce de Deus tem que se conservar na pureza de Deus. Irmãos, perfeito nós não vamos ser igual ao nosso Pai, porque nós somos nascidos de Deus. Perfeito nós não vamos ser. Mas a pessoa que se esforça para andar nos seus caminhos, ele sabe, a pessoa que tem interesse em ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de obediência e uma vida sem pecado. Diga graças a Deus. O que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E que mundo é esse? Quando a Bíblia se refere a mundo, a Bíblia não está falando em termos de planeta. A Bíblia está falando em circunstâncias. Jesus falou assim, ó: no mundo tereis, mas o que é nascido de Deus vence o mundo por meio da fé. Quem está entendendo, diga amém. Quem é nascido de Deus, que é o que nós lemos aqui, ó: quem de Deus é gerado, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então as aflições do tempo presente, nós só suportaríamos e só iremos suportar o que ainda está para acontecer por meio da fé. Amém, pessoal? Vou dar um exemplo. Veio a pandemia, aí teve muita gente que se esfriou. Tem ou não tem gente que deixou de ir para a igreja? Não tem pessoa que deixou de ir para a igreja? Não, pastor, eu não vou porque eu estou com medo. Não, pastor, eu não vou. E esse medo trancafiou a pessoa dentro de casa, que ela nem vai para a igreja e ela também não se alimenta das coisas de Deus. Ela já se esfriou na fé. Ela não tem vencido pela fé. Repita comigo, Hebreus 10, 36.
A Bíblia diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não terei prazer nele. Olha só que coisa. Então, a maneira de nós vencermos, irmãos, pandemia, a aflição, as tristezas, e não apenas isso, porque mundo também, quando a Bíblia se refere a mundo, a Bíblia fala: quem se constitui amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Quando a Bíblia fala amigo do mundo, a Bíblia está falando o quê? Dos prazeres terrenos. Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é do alto. Então é aquela pessoa que é muito apegada ao mundo. Nós pregamos esses dias os Salmos de Asaf, Salmo 73. Asaf estava dentro da igreja, mas a sua cabeça estava fora. O corpo dele estava presente, mas a vontade dele estava nas coisas terrenas. Tanto que a Bíblia fala que ele invejou a prosperidade do ímpio. Amém, pessoal? O que estava morrendo em Asaf? A fé. Você vê que tem pessoas às vezes que têm uma condição financeira, pessoa pobre, ela é pobre. Aí ela começa a falar o quê? Eu estou nessa situação por causa de Deus. Eu já fiz campanha na igreja, não prospero. Eu faço isso, não sei. Aí tem pessoas que se desviam, se afastam, sai da igreja. Sair da igreja não é apenas sair de um templo, ela sai da presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ela não sustentou a fé dela. Irmãos, seja com riqueza, com fartura, seja com pobreza, seja com doença, seja o que for, você tem que sustentar a sua fé. Fala para quem está do lado: sustente a sua fé. A Bíblia diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Amém, irmãos? Seja na separação, seja na divisão, seja na doença, seja no que for, você tem que sustentar a sua fé. É a única maneira de nós vencermos o mundo. Irmãos, nos dias que vivemos, a qual a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. São dias de sofrimento, são dias de luta, dias difíceis. Como a própria palavra fala, que surgirão tempos difíceis. E muitos retrocederão, muitos voltarão, recuarão da fé, por causa dos tempos difíceis. A Bíblia até fala no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12: vai aumentar a iniquidade e o amor de muitos vão se esfriar. Mas cadê a fé do povo? No livro de Lucas, capítulo 18, no último versículo, a Bíblia diz que quando Cristo voltar, porventura encontrará fé na terra. Porque muitas são as pessoas que, por causa de pequenas lutas, não estou falando grandes lutas, elas têm retrocedido na fé. Elas não têm usado a fé para vencer o mundo. Isso são pessoas apegadas ainda a este mundo. São pessoas que não sabem para onde vão, não sabem para onde irão. Porque uma pessoa que luta pela salvação da alma dela, ela não recua nem na hora da luta, nem na hora da perseguição, nem na hora da calúnia. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa que tem a certeza da salvação, irmãos, ela não recua, pelo contrário, ela segue em frente. Agora vamos parar para pensar que imagina os irmãos na igreja primitiva, a primeira igreja, que via ali os seus filhos sendo dados a leões, mulheres vendo os seus maridos sendo degolados, e homens vendo as suas mulheres sendo caçadas também. Porque hoje em dia, irmãos, é molezinha ser cristão, é ou não é? É moleza, irmãos. A primeira igreja, que é a igreja chamada primitiva, que são os primeiros cristãos, não era essa molezinha que você vem para o culto, tem um microfone bacana, uma cadeirinha boa, um salãozinho legal. Não, irmãos. Quando eles se reuniam, após a reunião, eles eram caçados e muitos eram mortos. Mas nem por isso eles negavam a fé. Aí você diz: mas do que vale a pena morrer por causa de uma religião? Você não morre por causa de uma religião, porque a Bíblia diz que os cristãos seriam mesmo perseguidos, mas quem perseverar até o final será salvo. Quem está entendendo a palavra do pastor? Mas para ser salvo você tem que vencer o mundo, irmãos. É vencer mesmo as aflições, é vencer mesmo a rejeição, é vencer mesmo,
quando você estiver sozinho, quando as pessoas saírem do seu lado, quando você estiver só, sem ninguém para te acudir, para te estender uma mão, mas você não nega a sua fé, porque se você negar, Deus não terá prazer nela. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a palavra que eu estou trazendo? Vamos ler de novo o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Fé não é da boca para fora, irmãos. Fé é uma certeza que nós carregamos. Ontem nós estávamos numa casa prestando um atendimento. A gente entrou num assunto lá falando até em questão de morte. Infelizmente é uma aflição que ninguém quer passar. É uma aflição que ninguém... Não tem como a pessoa dizer, estou me preparando para a morte. Isso não existe. Para a morte de um parente, isso não existe. Se preparar, porque quando chega a aflição, ela vem. Mas a Bíblia diz em Efésios 6,13, que nós devemos estar fortalecidos para resistirmos do dia mau. Amém, meus irmãos? Quando você se fortalece na fé, a Bíblia diz no versículo 10 de Efésios 6, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Quando você se fortalece em Deus, as lutas vêm, as tragédias vêm, as percas vêm, às vezes lutas aparecem nas nossas vidas para bater mesmo, para entristecer, mas na sua cabeça não para, eu vou parar, vou deixar de ser cristão. Amém, pessoal? Porque hoje tem essa moda. Eu falei, um dia atrás eu estava pregando aqui e eu falei assim, que tem pessoas que têm o hábito de falar assim, essa é a última porta que eu bato, se Deus não fizer, eu não quero mais saber de igreja. Quem já ouviu isso aí de alguém? Quem já ouviu? Olha só quanta gente. Aí eu termino de pregar, irmão, quando foi uma semana depois, eu vi uma pessoa falando isso. Eu já bati tudo que foi porta, eu vou bater na última porta, e se Deus não fizer, quem é que sai perdendo? É Deus, irmãos? Entenda o que eu vou falar, escute bem. Claro que Deus nos ama, Ele precisa de mim, precisa de você. Mas vamos jogar aqui a real. Quem mais precisa? Deus de nós ou nós de Deus? Nós precisamos de Deus. A pessoa que diz, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de religião. Aquela pessoa que tem o costume de generalizar tudo. A igreja é tudo igual, toda igreja pede dinheiro. Toda igreja tem um pastor lá que fica tagarelando lá, falando o culto inteiro. Toda igreja senta, levanta, bate palma. Não sei o quê. Não quero mais saber de igreja. Quem é que sai perdendo? Quem está criticando. Amém, irmãos? Sai perdendo quem está falando, quem não sustenta a fé. Irmãos, garantir a salvação das nossas almas não é fácil, tem que ter muita fé. Ainda mais para entrarmos, que a Bíblia diz, na porta estreita. Tem a porta larga e tem a porta larga, ela é fácil, é a porta de facilitações, mas a porta estreita é a porta de renúncia, é a porta de obediência. E a Bíblia diz que são poucos os que entrarão por ela. Amém, pessoal? Porque permanecer como cristão na hora da aflição é difícil, é ou não é? É difícil, mas se você sustentar a sua fé, a Bíblia diz que naquele grande dia você ganhará a coroa da vida eterna. Os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao entendimento do homem que Deus tem preparado para mim e para você. Diga a glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Não retroceda, meus irmãos. Vamos vencer o mundo, vamos vencer o coronavírus. Tem gente falando assim, você é doido? Você está orando, colocando a mão na cabeça das pessoas. Você não tem medo do coronavírus? Eu falei, o meu maior medo é de perder a minha salvação, irmãos. Amém? A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Durante a pandemia foi o tempo que nós mais trabalhamos. Nós visitamos, nós oramos. Levei até a gente com coronavírus para o hospital, né, dona Graça? Fiz de tudo, irmãos. Porque se formos guiados nesse mundo pelo medo, esquece, irmão. Eu vi gente falar assim para mim, obreira Graça. Sabe por que eu não vou lá na sua igreja? Porque lá é perigoso. Sabe por que eu não vou para a sua igreja? É porque lá não é o lugar do funk. Eu falei, é o lugar do funk, crente covarde. Amém, pessoal? Eu estava te falando, não fala não, você é doido, eu vou falar isso. Mas não tem essa, irmãos. Vai vir outras pandemias, você vai deixar de buscar Deus por causa de pandemia?
Não, pastor, siga os protocolos que tiver que fazer, você faz, você obedece, mas permaneça na sua fé. Ô pastor, recentemente ficaram falando mal dentro da igreja de mim, eu não vou mais para a igreja por causa disso, porque tem gente que por pouca coisa sai da igreja. É verdade ou mentira? Por pouca coisa tem gente que sai da igreja, ela retrocede na fé. Tem pessoas que ela acha alguma coisa de desculpa. Irmão, ninguém sai da igreja. Eu escuto o que eu vou falar aqui. Quando você ouvir alguém dizer assim: eu saí da igreja por causa de fulano, por causa de ciclano, eu saí da igreja. Quando a pessoa fica caçando motivo, ela não saiu por causa disso. Ela saiu porque ela não tem permanecido pela fé. Ela tem desperdiçado a salvação da alma dela. Amém, meus irmãos? Desperdiça não, irmão. Fica na fé, ou com perseguição, ou que estão falando mal de você, ou que não estão falando mal, ou que você esteja com problema ou sem problema, permaneça na fé, porque o que Deus tem preparado para mim e para você não passou no entendimento do homem. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí, no nome do Senhor Jesus Cristo, onde você está. Pai, eu sei que hoje é sexta-feira, é um dia de oração, de libertação, é um dia de milagres. Mas tem pessoas, Senhor Jesus, que precisavam ouvir essa palavra, porque tem pessoas que têm negado a fé, tem pessoas que têm negado a fé dela, ela já está fora